Olá, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Eu gostaria de convidar você para que neste momento, um tempo separado por todos nós possamos juntos cultuar e celebrar ao nosso Deus e também ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações através da sua palavra. Teremos os nossos anúncios e comunicações, também teremos momentos de louvor, e logo após a ministração da palavra de Deus. Fique conosco, que Deus te abençoe e te guarde neste tempo. Vamos lá? A palavra de Deus, em Provérbios 18, 27, diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Esse amigo é Jesus. E o hino 155 tem título Grande Amigo, o descreve com propriedade. No seu primeiro verso ele diz: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. E encerra assim: em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. É a Jesus, o nosso maior amigo, todo o nosso louvor e a nossa adoração. Solta aí. Tão preciosas, nunca mais se esquecem. Mais perto estaremos sempre, como que nada hoje acontecer. Pois o amor brotou sincero e vai nos conservar um só. Ser amigos é para sempre, como eterno é nosso Deus. Meu amigo, nós diremos, até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sobre a mão do Pai seguir. Mas amigo, nada vai nos separar. Com carinho e fé, criados pela convivência pura, juntos lembraremos sempre, na distância só o amor perdura. Mais perto estaremos sempre, como que nada hoje acontecer. Pois o amor brotou sincero
Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas amigo nada faz. Nos separar. Eu agora vou partir, sob a mão do Pai seguir. Mas amigo nada faz. Nos separar. Mas amigo nada faz. Nos separar. Amém. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos continuar meditando e refletindo na palavra de Deus no livro do profeta Miqueias. No último domingo iniciamos uma série de mensagens pautado no livro deste profeta menor da Bíblia Sagrada, Mas antes disso, nós gostaríamos de expressar aqui o nosso carinho, e a saudade que temos sentido de todos os irmãos. Amanhã, segunda-feira, dia 15 de junho, nós iremos completar 3 meses desde a última vez em que nós nos reunimos aqui no templo. Tem sido um tempo de muita dificuldade para todos nós, mas sobretudo nós temos a certeza e a convicção de que Deus está cuidando de nós e que no tempo certo tudo voltará ao normal. Nesta noite nós queremos, como já disse, trazer uma reflexão bíblica breve e sucinta no livro do profeta Miqueias. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias e nós vamos ler o capítulo 2. Miqueias, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ai daqueles que maquinam maldade e planejam o mal deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e tomam posse deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando uma desgraça contra esta família, da qual não livrareis o vosso pescoço, e não andareis com arrogância, pois o tempo será de desgraça. Naquele dia, um provérbio contra vós se levantará, um triste pranto. Estamos inteiramente destruídos. Ele troca a porção do meu povo, quando ele a retira de mim, reparte os nossos campos entre os rebeldes. Verso 5, portanto, tu não terás quem reparta a terra por sortes na comunidade do Senhor. Eles dizem: não pregueis, não pregareis tais coisas, a vergonha não nos alcançará. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que se dirá? O Espírito do Senhor tem se irritado? São essas as suas obras? Não é verdade que as minhas palavras fazem bem ao que anda corretamente? Mas há pouco tempo o meu povo se levantou como um inimigo. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes. Como homens contrários à guerra, arrancais as suas casas agradáveis às mulheres do meu povo. Tirais a minha glória dos seus filhinhos para sempre. Levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso, por causa da impureza que traz destruição enorme. Se algum homem que pratica a falsidade mentir, dizendo: profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, este será profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, por certo congregarei o restante de Israel. Eu os colocarei todos juntos, como ovelhas num curral,
como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Aquele que abre o caminho subirá diante deles. Eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor à sua frente. O relato de Miqueias, capítulo 1 e capítulo 2, é um relato do juízo de Deus. Miqueias, um homem simples, um homem do campo, é usado como profeta, como instrumento nas mãos de Deus para falar verdades espirituais para com aquele povo. Aquele profeta, ele se levanta como um instrumento nas mãos de Deus para proclamar a mensagem de Deus contra os israelitas. O contexto que abrange a profecia do profeta Miqueias é um contexto do reino dividido. E o reino já estava dividido, mas a sua profecia alcança duas capitais, a capital de Israel do norte e a capital de Israel do sul. Ou seja, a sua profecia abrange Jerusalém e Samaria. E Miqueias, a sua mensagem tem grande relevância dentro do seu contexto, e a sua mensagem tem relevância e é muito atual para os nossos dias. Portanto, nessa noite, mais uma vez, eu gostaria de chamar a sua atenção para este livro tão pequeno da Bíblia Sagrada, de apenas 7 capítulos, mas que tem uma mensagem poderosa e uma mensagem que tem poder de abençoar as nossas vidas. Miqueias significa quem é como Iavé. Miqueias, o livro, trata sobre a justiça de Deus e também sobre a misericórdia do Senhor. O livro de Miqueias é um relato, é um convite ao arrependimento, é um convite à mudança de vida. Queridos irmãos, precisamos entender que arrependimento não é apenas quando pessoas choram. Arrependimento está ligado à mudança de vida. Portanto, o arrependimento é muito mais do que choro. Arrependimento é mudança de vida. É mudança de vida. Sobre arrependimento, um teólogo chamado John Riley, ele afirma: basta que a pessoa continue ouvindo o Evangelho, mas não crendo, escutando, mas não se arrependendo, vindo à igreja, mas não vindo a Cristo. Assim, pouco a pouco acabará no inferno. É uma realidade ao qual nós devemos ficar alertas e ligados. É uma verdade que nós precisamos ter consciência da necessidade que temos de que cada um de nós venha neste tempo a se voltar para Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados, a assumir um compromisso verdadeiro e real com o Deus Todo-Poderoso. Ao falar do livro de Miqueias, a sua mensagem, o profeta denuncia o pecado presente em seu contexto. Miqueias foi um instrumento para levar a mensagem do Deus Todo-Poderoso. O capítulo 1, no verso 2 do livro de Miqueias, o texto nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Miqueias. Este é o verso 1. Ele nos diz que a palavra do Senhor veio a Miqueias. Embora Miqueias era um homem, ele foi usado para falar não aquilo que lhe era próprio. Miqueias falou aquilo que era a vontade de Deus. A mensagem de Deus foi transmitida através de Miqueias ao povo. Ou seja, Miqueias foi apenas o instrumento, mas a palavra relatada neste livro é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e Miqueias foi usado pelo Deus Todo-Poderoso para transmitir o seu recado ao seu povo, os israelitas. E o capítulo 1 e o capítulo 2, ele nos fala sobre o juízo de Deus sobre aquela nação. Miqueias, ele denuncia que o povo estava envolvido com idolatria. O capítulo 1 nos fala isso. Miqueias também fala que o povo tinha falsos profetas, fala da religião e dos falsos líderes. Miqueias, ele anuncia com coragem o juízo de Deus sobre Jerusalém.
Miqueias profetizou o cativeiro de Judá. Ele profetizou tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Um homem simples do campo, mas que teve coragem de se dirigir às duas capitais, como redutos do pecado. A mensagem deste profeta trata sobre a justiça, trata também sobre a misericórdia de Deus para com a humanidade. Portanto, meu querido, o livro do profeta, ele enfatiza sobre aquele país que estava sendo um reduto de pecado. A mensagem e a ênfase deste livro é também falar que o pecado, ele atrai as suas consequências, e uma das consequências do pecado é atrair o juízo divino. O pecado, ele atrai o juízo divino. Também podemos dizer que este livro, ele enfatiza a decadência moral, e a decadência moral é a antessala do desastre. Este livro também enfatiza também que a misericórdia de Deus, ela é mais profunda do que o profundo abismo do pecado. Esta é a graça, esta é a misericórdia de Deus. Quando Miqueias, queridos irmãos, quando denunciou os pecados, colocando o dedo na ferida, nós podemos observar, conforme o verso 6 e 7 nos fala, a gente consegue observar que o povo, ele sente, é como se o profeta tivesse tocado na ferida daquele povo, e o povo grita, como já havia feito nos tempos de Amós. Amós capítulo 7, verso 10 a 17 nos fala isso, né? Os pecadores, queridos irmãos, ao olhar o contexto de Miqueias, versos 6 e 7 do capítulo 2, a gente pode destacar que os pecadores, eles se ofendem à palavra de Deus, eles se ofendem com a palavra de Deus, melhor dizendo. O profeta denunciou o pecado, acusou que estava havendo algo de errado ali. Ele anuncia como um arauto de Deus, como um embaixador de Deus, e ele percebe, conforme o texto nos mostra, o povo fica ofendido quando a palavra de Deus é anunciada. O pecado, os pecadores se ofendem quando a palavra de Deus é pregada. Este texto também nos fala sobre os falsos profetas, porque os falsos profetas não têm compromisso com a pregação da palavra de Deus. Os falsos profetas, eles anunciam paz quando todos estão em guerra. Ele remove a ameaça onde Deus fala de juízo. Um falso profeta, ele anuncia coisas boas quando Deus proclama guerra. O falso profeta, ele massageia o ego dos pecadores, ao invés de confrontá-los ao arrependimento. Miqueias, ele age totalmente contrário àquilo que um falso profeta faz. Miqueias, ele tem compromisso com a verdade. Miqueias tem compromisso com o Deus a quem ele serve. Portanto, ele fala aquilo que Deus o havia mostrado. O problema dos falsos profetas, queridos irmãos, ele continua, o capítulo 3, verso 11, ele nos fala sobre isso. O texto de capítulo 3, verso 11 nos diz da seguinte forma: os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Se você observar este texto, o texto nos diz que os sacerdotes ensinavam por interesse e que os profetas adivinhavam por dinheiro. Ou seja, os sacerdotes e profetas daquele tempo se corromperam, estavam envolvidos em corrupção, se afastaram de Deus e deixaram de fazer aquilo que era a vontade de Deus, deixaram de ter compromisso com a verdade. Este era o problema daqueles falsos profetas, e daquela mesma forma que existia falsos profetas naquele tempo, ainda hoje existem falsos profetas. Os falsos profetas, hoje, nós podemos percebê-los, e também podemos perceber o crescimento de todos eles, crescimento de falsos profetas
que têm fã-clube garantido, estes mesmos falsos profetas nunca chamam o povo a um arrependimento, eles não pregam contra o pecado, estes falsos profetas não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a palavra de Deus. Miqueias, ele age totalmente diferente disso. Ele anuncia o juízo de Deus, ele denuncia o pecado e ele também fala sobre a misericórdia e a graça de Deus. Miqueias, ele anuncia a vinda do Messias. Miqueias, no capítulo 7, ele fala que nós devemos depositar a nossa esperança no Senhor, porque somente Ele pode trazer salvação para a nossa vida. Somente Ele, ao falar sobre a vida e o contexto do profeta Miqueias, queridos irmãos, nós podemos refletir e avaliar que, de forma semelhante àquele tempo, nós temos vivido numa sociedade que tem as suas características similares à daquele tempo. Características similares, porque nós vivemos da mesma forma em que o profeta viveu. Nós vivemos no tempo também da desconstrução de valores morais e éticos. Vivemos no tempo do relativismo, vivemos no tempo onde nós temos percebido que a secularização, ela tem invadido as igrejas. Portanto, da mesma forma que o profeta falou sobre uma necessidade de arrependimento, sobre uma necessidade de se voltar para Deus, eu gostaria de dizer para todos nós nesta noite, existe neste tempo também uma necessidade que cada um de nós, que todas as pessoas neste país precisam se voltar urgentemente para o Senhor. Existe uma necessidade neste tempo, uma necessidade urgente de mudança, e essa mudança precisa começar de cada um de nós, uma mudança de postura. Nós aprendemos que a ruína, com este livro aprendemos que a ruína do povo de Deus, ela vem de seus pecados, mas também sua restauração vem de Deus. A ruína do povo de Deus vem por causa dos seus pecados, mas em Deus nós podemos alcançar restauração. O profeta Miqueias não anteviu apenas o cativeiro, mas também profetizou sobre a restauração do povo da promessa. O verso 12 e o verso 13 do capítulo 2 nos dizem assim: diz assim o verso 12 e verso 13 do capítulo 2: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, por certo congregarei o restante de Israel, eu os colocarei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Aquele que abre o caminho subirá diante deles, eles atravessarão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à sua frente. O verso 12 e o verso 13 nos fala sobre a misericórdia do Senhor. O verso 13 nos diz que Ele, o Senhor, trará salvação. O Senhor trará salvação. A graça, queridos irmãos, é maior do que o pecado. Ao mesmo tempo em que o profeta anuncia uma mensagem denunciando o pecado, falando da justiça e do juízo de Deus, o profeta também anuncia que Deus é poderoso para fazer com que aquele povo pudesse alcançar restauração. O profeta, ao mesmo tempo que anuncia e denuncia o pecado, ele anuncia a graça restauradora de Deus. A graça é maior do que o pecado. Romanos capítulo 5, verso 20 nos diz que onde abundou o pecado, a graça se tornou mais evidente. A graça é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A graça é um favor imerecido. O texto termina com uma mensagem de esperança. Deus vai restaurar o remanescente e congregá-lo em seu reino. O rei será o pastor do seu povo. É uma mensagem de restauração, verso 12 e 13, uma mensagem de esperança. Ele trará salvação,
o verso 13 nos diz: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Miqueias chega ao auge de sua argumentação, queridos, fazendo uma belíssima apresentação do Messias. A salvação vem dele, a salvação vem e é através de Jesus. O texto nos diz: ele guiará seu rebanho, ele irá diante do seu rebanho, ele mesmo é a porta, suas ovelhas entrarão e sairão por essa porta e acharão pastagem. Ao ler esta passagem, nós podemos nos lembrar de João capítulo 10, o verso de número 10. Está falando sobre o bom pastor. Jesus é o bom pastor, Jesus é aquele que pode restaurar as nossas vidas. Jesus é aquele que pode restaurar e transformar a nossa vida. Ele mesmo nos guiará à glória eterna. Portanto, nesta noite eu gostaria de dizer para cada um de nós, a mensagem de Miqueias trata sobre a justiça, sobre o juízo divino. A mensagem de Miqueias, ela deixa evidente que existe a necessidade de que cada ser humano da face da terra se arrependa, se volte para Deus. A mensagem de Miqueias fala que cada ser humano precisa de Deus, precisa da graça de Deus, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós somos falhos. A Bíblia diz que todos pecaram e por pecarem estão separados da glória de Deus. Mas também a mensagem bíblica, assim como a mensagem de Miqueias, nos fala sobre a misericórdia de Deus. Misericórdia essa que nós podemos experimentar via Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós podemos ser alcançados pela graça de Deus. É através de Jesus Cristo que Deus pode perdoar os nossos pecados, curar o nosso coração e transformar a nossa vida. É através do arrependimento, é através da fé em Jesus Cristo que você pode passar da morte para a vida. É através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo que você pode mudar de vida, que você pode ser uma nova pessoa. É através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo que você pode sair do inferno e entrar no céu. É através do arrependimento e da fé em Cristo que você poderá ter vida eterna com Deus. Portanto, nessa noite eu gostaria de dizer para você que o propósito de Deus para mim e para a sua vida é transformar a cada um de nós, é restaurar, é gerar vida em cada um de nós. Mas para isso é necessário que cada um de nós tome uma decisão pessoal de nos arrepender de cada um dos nossos pecados e voltar o nosso olhar e voltar o nosso coração para Deus. Eu termino dizendo uma frase de um teólogo que ele diz assim: o arrependimento virá a muitos quando for tarde demais. Infelizmente, esta é uma triste realidade. Muitos irão se arrepender tarde demais. Portanto, nessa noite, eu gostaria de dizer para você, para todos que estão nos assistindo nesta noite, sobre a necessidade de arrependimento que paira sobre o Brasil. É necessário que cada pessoa deste país, que cada pessoa deste planeta se arrependa. É necessário que cada pessoa deste planeta creia em Jesus para que esta pessoa possa ser salva por Ele. É necessário que você nesta noite se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus. É necessário que você creia em Jesus. É necessário que você abra o seu coração para Jesus, se você almeja um dia morar na eternidade. É necessário que você se volte para Deus, se você almeja um dia morar nas mansões celestiais criadas pelo nosso Deus. Portanto, nesta noite, eu gostaria de dizer para você: o
propósito de Deus é mudar a sua vida, é salvar você da condenação que há sobre a sua vida. Mas para isso é necessário que você se arrependa e se volte para Deus. Nós vamos orar neste momento, que você possa colocar-se diante de Deus nesta noite, suplicando a Ele que Ele possa perdoar os seus pecados, que Ele possa sarar o seu coração e que Ele possa salvar a sua vida. Que você nesta noite possa entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus e servi-lo de todo o seu coração. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, palavra viva, palavra que transforma vidas, palavra que muda a história, Deus. Pai, muito obrigado, porque um dia eu fui alcançado pela tua graça. Obrigado, porque através de Jesus Cristo nós temos vida. Nesta noite que o Senhor possa visitar cada lar que está nos ouvindo, ó Deus querido, e que o Senhor possa despertar em nós quebrantamento, que nós possamos quebrantar os nossos corações diante do Senhor e voltar o nosso olhar, o nosso coração para o Senhor, nos convertendo do nosso mau caminho, Deus. Fica conosco, Pai querido, oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu querido irmão e amigo, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Conforme Miqueias 7:7 nos diz, a salvação ela vem do Senhor. Que você possa olhar para Jesus e que você possa entregar toda a sua vida a Ele. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.